Teorias, fanfics, cenários alternativos, what ifs, ou qualquer outro nome que quiser dar para estes tipos de ideias. Estas são coisas tão comuns quanto as obras que os cercam. Parece uma necessidade humana de mexer com as obras das outras pessoas, gregos e romanos que o digam. E eu não sou além destas necessidades básicas. E ainda mais, sou uma pessoa que gosta muito de histórias, seja fantasia ou do nosso mundo. E por isso que hoje faremos a ideia de como seria Anjos da Noite, só que sem a Selene. Olá, seres da noite! Hoje, antes de entrarmos no mundo de teorias insanas, gostaria de pedir aos meus inscritos que já deixassem um like, comentassem o que acham desta ideia, compartilhassem o vídeo no grupo de amigos. Para quem puder se tornar membro do canal por apenas R$ 1,99 e ter acesso antecipado a todos os vídeos e preferência de resposta, pode ficar à vontade. Ainda temos doação direta e para quem ainda não for inscrito, saiba que os deuses estão bravos com você. Se quiser se redimir, é só se inscrever. Antes de começar, hoje, diferente dos meus outros vídeos de como seria, me focarei apenas em uma linha do tempo. Claro que isso não significa que isso seja de alguma forma a verdade. Isso seria a minha versão dos fatos, baseado no que eu vejo no mundo de Anjos da Noite e como eu acho que as coisas aconteceriam. Se tem uma opinião diferente, sem problema, põe nos comentários e que se forem bastante, faço até uma live para falar disso com vocês. Começando antes do começo, para que nós possamos realmente não ter a nossa heroína da maioria da saga, nós precisamos começar bem antes do nascimento dela. Vamos relembrar como ela se torna uma vampira. Ela é transformada por Victor quando ele estaria se deliciando no sangue da família dela. E ele possivelmente estava fazendo um serviço duplo, de beber um pouquinho de sangue direto da fonte, quem nunca, hein? E o segundo, que ele estaria eliminando a todos aqueles que saberiam da localidade exata do lugar de repouso de William, o primeiro dos lobisomens. E o único motivo que ela foi poupada e transformada é que ela seria muito parecida com Sonia, a filha do Victor, filha direta do Victor, que ele não pôde resgatar de tomar um bronze pela primeira e única vez. E por sorte ela era ainda muito jovem na época da construção, ainda que consiga lembrar depois. A minha solução para manter meio que as mesmas peças e eventos é que Victor tenha contratado uma outra família de construtores para a prisão. Assim, Selene teria uma vida mortal normal e morreria aos 22 anos dando à luz. Sei lá, não leva isso a sério. Toda a carreira dela como mercadora. O segundo problema é que Selene foi uma verdadeira workaholic. Ela, da sua transformação até o dia que descobriu todas as mentiras, ela fez uma coisa na vida. Foi uma das maiores mercadoras de todos os tempos. E como no mundo dos vampiros e dos lobisomens, os números são mais baixos, os esforços de apenas um vampiro têm ainda mais peso em uma sociedade. Claro que existiam e existem outros mercadores que possivelmente são tão capazes como ela. Ainda assim, a falta dela fará uma diferença. Qual a grande consequência disso? Bem simples. Nós teríamos mais Lycans. Mais Lycans, mais recursos. O grande plano de Lucian, depois de fazer o acordo com Craven, era os Lycans se esconderiam até o momento correto, quando eles dariam um grande golpe em toda a sociedade dos imortais. Para isso, é claro que ele não ficaria o dia inteiro remoendo suas emoções por Sonia e o seu osso. Ele estaria atrás do descendente de Alexander Corvinus para conseguir fazer um híbrido e então roubar os seus poderes. Aqui fica um tanto estranho. Alguns podem dizer que ele queria se tornar um híbrido, mas na verdade o que vemos é que se tornam aprimorados como Oberlycan e Marius. Podem ser tão poderosos quanto híbridos, se não ainda mais. Logo, o que ele se tornaria meio que não importa no momento, pois, independentemente do que for, terá um poder tremendo. E com mais Lycans e mais recursos, e os vampiros cada vez mais preocupados com políticas internas e intrigas de covens, Lucian poderia cumprir seus planos nas trevas. Eu acredito que o líder dos Lycans teria conseguido localizar Michael
mais cedo e ter colocado o DNA do captivo também muito mais rápido. E Shinji conseguindo analisar melhor o DNA, teríamos também possivelmente mais avanços no entendimento, e creio que uma forma melhorada do Quinch, sim, o Oberleichen melhorado. O ingrediente final. Para tentar manter as coisas no mesmo eixo, creio que o sangue do ancião a ser drenado ainda seria o de Amelia. Assim, o mesmo ataque no mesmo momento aconteceria. A diferença é que Lucian já teria por mais tempo Michael e possivelmente colocando o DNA dele no seu corpo, ao mesmo tempo que convencendo o novato a lutar ao seu lado. O grande movimento de gênio aqui é que Amelia desaparece e não tem nenhum outro ancião acordado. Os vampiros teriam que esperar algum tempo para realmente tomar alguma atitude, tendo em vista que quem ficaria responsável pelos Covens no momento seria o Kraven, que é comprado por Lucian. Foi um golpe de sorte de Selene ter acordado Victor, que fez com que a resposta dos vampiros fosse tão rápida e tão forte. Para vocês terem uma ideia, eles conseguem responder antes mesmo do Raze chegar com o sangue. Este problema poderia ter durado muito tempo. Enquanto isso, Lucian e Michael estariam ficando prontos. Aqui começa a parte bem especulativa. Até o momento, acredito que tudo aconteceria de uma forma um tanto diferente, porém ainda estariam no mesmo eixo. Ainda assim, são extremamente importantes para o contexto final. Uma coisa que Lucian teve em toda a sua vida como líder dos Lycans para aprontar todos esses planos foi a paciência, e creio que não seja agora que ele trocaria os pés pelas mãos. Com o tempo extra que os vampiros tomariam para realmente conseguir uma atitude, e ainda mais conseguir seguir os Lycans e ter um ancião desperto e pronto para o combate, demoraria ainda mais. Com todo este tempo, Lucian poderia se esconder, trocar de esconderijo e começar a unir ainda mais Lycans, aos poucos transformando-os a todos em aprimorados. Teriam que tomar muito cuidado, só que seria uma questão de tempo para todo o conflito estar à tona, pois, mais hora ou menos hora, a bomba explode. Um ponto importante é que Marcus não seria desperto antes de seu tempo, pois Shinji nunca sangraria no Salão dos Anciões, assim nunca também o transformando em um híbrido, e ficaria sem a insanidade que foi tomado, ao mesmo tempo que Shinji e Raze possivelmente ainda continuariam vivos. Segundo round, existem duas grandes vantagens que os vampiros têm sobre os Lycans. A primeira, que eles são mais bem estruturados e têm mais poder econômico. O segundo é que a prata é mais fácil de colocar em balas do que a radiação UV, ainda que isso seja possível de acontecer. Os Lycans têm a vantagem de serem superiores fisicamente, ao mesmo tempo que perdem parte da sua humanidade e ficam mais bestiais. Agora, o que aconteceria se tivermos um bom número de Lycans com grande resistência à prata, melhor raciocínio na sua forma de lobo, uma facilidade para se transformar, pois Quinch não era antigo e conseguia se transformar mais do que à vontade, sendo possivelmente mais um efeito do processo de aprimoramento. Com a grande liderança de Lucian, mais Super Lycans, acredito que aos poucos os vampiros perdem cada vez mais territórios, sendo forçados a gastar cada vez mais em armamentos pesados para tentar conseguir ferir esses novos lobisomens, se afunilando cada vez mais. E quando um perde, o outro ganha. Nem mesmo o Michael seria tão necessário assim, podendo clonar o DNA dele e transformar o processo em uma escala industrial, fazer tudo em massa, como desejava fazer Jacob. Então o dinheiro partiria dos vampiros para os Lycans. E este seria um combate longo. Os imortais tendem a ter conflitos que duram muito tempo, até mesmo quando um deles tem uma grande vantagem sobre o outro. Pela natureza deles é algo mais demorado. Centenas deles pereceriam e um momento de tensão final chegaria. Aperta ou alia? Lucian dizia para Kraven que no momento certo ele ofereceria uma trégua com os vampiros. Acredito eu que isso aconteceria depois da derrota de Victor, pois o maior ressentimento dele, do líder dos Lycans, era contra o sogrão, né? Tomando a palavra dele como verdade, acho que essa trégua e aliança realmente seja feita. Por quanto tempo ela duraria, eu não sei. Como disse Shinji,
Parece que as espécies estão destinadas a se eliminar no nível molecular. Só que daqui para frente acho que teriam que ter outros grandes acontecimentos no mundo dos imortais para que realmente ele fosse abalado. Sobre William, ainda que Lucian pudesse fazer alianças com os lobisomens, William seria um caso ainda mais extremo, pois ele seria muito feral e quem sabe Lucian teria tentado o libertar e o transformado em um híbrido ou aprimorado, mas isso poderia ser o combustível para uma guerra civil. Agora é lobo contra lobo.